Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Boa noite. Reunimos-nos para a 11ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador secretário da mesa que faça a chamada para verificação de presença e quórum. Vereador Aleixo Principal. Presente. Vereador César Geleia ausente. Vereador Paulo César Popoves. Presente. Vereador Sérgio Mazur. Presente. Vereador Silvio Paulo Girardi. Presente. Vereador Renato Pecá. Presente. E vereador Vanderlei Pereira Lopes. Presente. E eu, Edson Paulo Clemba, presente. Comprovada a presença de vereadores que perfazem o quórum regimental com as palavras sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão, iniciando os nossos trabalhos. Convido todos para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Rio Azul. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparece em seu triunfo, então aparecereis também com ele, revestido de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No planalto ondulado e verdejante, na paisagem mais linda que há, tu nascestes altivo e pujante, para o orgulho do meu Paraná. Meus respeitos ao heróico pioneiro, que lutando com alma e ardor, fez nascer este solo hospitaleiro, Rio Azul, terra de paz e amor. Salve, salve, Rio Azul, que eu amo tanto, meu tesouro e meu bem-querer, minha prece e meu acalanto, sou teu filho e por ti vou viver. Ó Sagrado Coração de Jesus, nos ampare e nos dê proteção, espargindo sobre nós a sua luz, e no que germinar desse chão, Rio Potinga, Rio Azul e cachoeiras, os tesouros mais belos que já vi, irrigando essa terra altaneira, protegida pelo pico Marumbi. Ser teu filho para mim é uma glória, que será eterna em meu coração. Siga firme pela estrada da vitória, Rio Azul, meu amado torrão. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Havendo unanimidade na dispensa, passaremos imediatamente à votação. Submeto a ata à votação. A ata foi aprovada. Expediente. Solicito ao vereador secretário da mesa que faça a leitura do expediente. Ofício Gabinete. A Sua Excelência, Senhora Jussara Martins, Presidente da Câmara Municipal. Resposta ao ofício Câmara 32/2025. Senhora Presidente, em atenção ao ofício Câmara /32/2025, de 26 de fevereiro de 2025, cumpre-nos informar que o fornecimento de equipamentos de proteção IPI aos trabalhadores ocorre regularmente, sendo todo o material adquirido por meio de processo licitatório vigente. Esclarecemos ainda que, primeiro, o responsável pela área é o secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
Segundo, a coleta de lixo orgânico não reciclado é realizada diretamente pela Prefeitura Municipal de Rio Azul. Terceiro, a coleta de resíduos recicláveis é executada pela Associação de Reciclagens de Rio Azul. Quarto, a média mensal de resíduos coletados é de aproximadamente 110 toneladas. O número de colaboradores responsáveis pela coleta de lixo orgânico é de 3. Com a relação ao reciclável, a informação sobre a quantidade de trabalhadores não é de nosso conhecimento, uma vez que a gestão é de competência própria da associação, podendo haver variações conforme a demanda e a organização interna. Quinto, são realizadas orientações e treinamentos periódicos aos trabalhadores, embora não haja, até o momento, um curso específico ou certificado voltado exclusivamente para capacitação nessa área. Sexto, triagem e separação dos resíduos recicláveis são realizados pela associação, em estrutura apropriada, barracão, contando com acompanhamento técnico e responsável habilitado. Sétimo, o barracão da associação está localizado nas proximidades do antigo matadouro municipal. Ressaltamos que os materiais recicláveis são devidamente separados e encaminhados para a destinação adequada, sem permanecerem estocados no local. Aproveitamos a oportunidade e respeitosamente a Ayrton Rigo Moreto, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Gabinete do Prefeito, convite oficial Rio Azul, abril 25, prezados vereadores. Em grande satisfação que convido Vossas Excelências para participarem tradicional Festa Rainha do Agro, que nesse ano integra a programação oficial da segunda Festa do Trabalhador de Rio Azul. O evento é uma homenagem especial aos homens e mulheres do campo que, com a dedicação e esforço, contribuem diariamente para o crescimento do nosso município. Data 26 de abril de 2025, local Centro de Eventos do Parque da Pedreira, jantar com leitão no rolete, às 19h30, valor R$50, baile com o grupo Sarandeio, entrada franca. Será uma noite de celebração, cultura e reconhecimento ao setor agropecuário e a todos os trabalhadores que fazem diferença em nossa cidade. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, Leandro Jazinski, prefeito municipal. Gabinete do Prefeito, convite oficial Rio Azul, abril 25. Prezados senhores vereadores, com grande alegria convido Vossas Excelências para participar da segunda Festa do Trabalhador, que será realizada dia 1º de maio no Parque da Pedreira, em nossa querida Rio Azul. Esse evento é uma homenagem a todos os trabalhadores e contará com uma programação especial ao longo do dia, conforme segue. 7 horas da manhã, corrida e passeio ciclístico, saída da rotatória da Vila Jimbaroski. 8 horas, início da Gincana do Trabalhador. 12 horas, almoço com costela de fogo de chão. 13h30, baile da terceira idade com Gabriel Paz. 17h30, encerramento da gincana e entrega da premiação. 18 horas, grande show com o grupo Corpo e Alma. Haverá brinquedos para as crianças. Será uma honra contar com a presença nesse momento de confraternização e reconhecimento aos trabalhadores que ajudam a construir uma cidade Rio Azul cada vez melhor. Atenciosamente, Leandro Jazinski, prefeito municipal. Ofício Gabinete, a Sua Excelência Jussara Martins, presidente da Câmara Municipal de Rio Azul. Assunto resposta, ofício Câmara 42/2025. Senhora Presidente, em atenção ao ofício Câmara número 42/2025, datado de 12 de março de 2025, cumpre-nos informar que o Plano Municipal de Arborização se encontra no presente momento com sua execução suspensa, em razão da priorização por parte da equipe técnica dessa secretaria, da finalização dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos, os quais se encontram em fase conclusiva de elaboração. Ressalta-se, no entanto, que as ações de arborização não foram integralmente interrompidas. Desde o ano 2022, foram implantadas mais de 600 mudas de espécies arbóreas em distintos pontos do território municipal, como parte de iniciativas ambientais complementares, voltadas à recomposição vegetal e à melhoria da qualidade urbana e ambiental. Por isso, informamos que a previsão para a retomada da sistemática e estruturada do Plano Municipal de Arborização está estimada para o exercício 2028, conforme diretrizes do Planejamento Estratégico Ambiental em curso.
Renovamos na oportunidade nossos protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Ayrton Rigo Moreto, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Requerimento. A mesa executiva. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais requer, após ouvido o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que no prazo legal informe com devida fundamentação técnica e administrativa as razões que justificam a necessidade da aquisição de 20 aparelhos smartphone com sistema operacional Android, marca Motorola G34, bem como um aparelho smartphone do sistema operacional iOS, marca iPhone 14 Pro, cuja compra, conforme pode confirmar, verificando o extrato do pregão 40/2025, publicada na edição 3259 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 17/4/2025. A solicitação de esclarecimento se dá em razão de que as contratações de planos de telefonia móvel corporativa empresarial é comum que as operadoras cedam os aparelhos como parte do pacote contratado, o que pode representar economia aos cofres públicos. Diante disso, solicita-se que a administração informe qual é a real necessidade e a destinação específica desses aparelhos, por que se optou-se pela compra direta dos aparelhos em vez de obter os mesmos por meio de parceria com os operadores de telefonia. Terceiro, quais os critérios técnicos embasam a escolha dos modelos e marcas mencionadas. Quarto, ser realizado estudo corporativo de preços e viabilidade de outras formas de aquisição mais econômicas. Plenário, vereador professor Eloy Pissarra, Edson Paulo Klemba, vereador. Requerimento de instituição de CPI. Os vereadores que subscrevem nos termos do artigo 30, inciso 12, artigo 43, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, combinado com os dispostos no artigo 76, inciso 3, artigo 85 e artigo 91, incisos 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Azul, requer que a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar a aplicação de recursos na aquisição de óleos, lubrificantes e filtros e demais insumos automotivos. Da fundamentação. A competência privativa para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito está disposta na Lei Orgânica do Município, no seu artigo 30, inciso 12, para a investigação do fato determinado, referentes à administração pública municipal, sempre que for requerida por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. A mesma previsão ainda encontra-se no artigo 88, caput do Regimento Interno da Câmara Municipal, no qual dita que as comissões parlamentares de inquérito serão criadas mediante requerimento subscrito de 1/3 dos vereadores. Terão ambos os poderes de investigação e serão destinados à apuração do fato determinado por prazo certo, ou seja, de 90 dias prorrogáveis por até metade mediante deliberação do plenário, no período ordinário. É decisão da maioria da mesa nos períodos de recesso para a conclusão de seus trabalhos, do objetivo da comissão, do fato e determinado. A presente comissão parlamentar de inquérito tem como objetivo investigar possíveis irregularidades na aquisição de óleos lubrificantes, filtros e demais insumos automotivos pela Prefeitura Municipal de Rio Azul, com base em contrato cuja a natureza jurídica não abarcaria a compra direta desses materiais. Os fatos a serem apurados podem configurar grave ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência da administração pública e envolve as seguintes condutas, não as limitando, indicação e da utilização indevida do contrato de prestação de serviços para aquisição dos bens. Cabimento injustificado de processo licitatório específico. Apesar da constatação da necessidade da aquisição de insumos, a administração optou por cancelar uma licitação própria para a compra de óleo lubrificante, utilizando como justificativa a existência de um contrato firmado em 2021, que se levanta suspeita sobre a motivação do cancelamento e a tentativa de burlar o procedimento competitivo. Realização de compras diretas sem cobertura contratual válida.
Os fatos podem se enquadrar em tese a violação à Lei número 866/93 ou à Lei número 14.133/21, além de configurarem infração político-administrativa, passíveis de responsabilização do chefe do Poder Executivo Municipal, especialmente nos aspectos que tratam da contratação irregular e do dano ao erário. Falta de controle, transparência e motivação nos atos administrativos. É necessário apurar se, por parte da administração, omissão ou na publicidade dos atos, ausência de parecer jurídico prévio, controle interno falho ou inexistente, ou se os responsáveis pela execução das compras possuíam amparo legal para tais atos. Para instituir o presente requerimento, segue os links dos processos licitatórios que envolvem os fatos a serem investigados. Isso aqui tem cópia com os senhores, que não adianta eu ler aqui que ninguém vai entender nada. Dessa forma, a CPI pretende apurar a regularidade jurídica, administrativa e contábil dessas aquisições, identificar os responsáveis e propor eventuais medidas administrativas, cíveis e criminais cabíveis, no prazo dos trabalhos. Conforme a disposição do regimento interno no parágrafo 3º do artigo 85, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito serão executados pelo prazo mínimo de 90 dias, podendo ser prorrogado se assim for necessário. Conclusão. Diante de todo o exposto, preenchendo os requisitos formais para a instauração desta Comissão Parlamentar de Inquérito, aguarda-se deferimento. Plenário Professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de abril de 2025. Edson Paulo Klemba, vereador. Renato Antônio Semão, PK, vereador. E Jussara Martins, vereadora. Pedido de providência. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Em Porto Soares, a pedido de João Soares Gonçalves, com uma pá carregadeira, providenciar a execução de serviço de terraplanagem em terreno de sua propriedade. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, Edson Paulo Klemba, vereador. Pedido de providências. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Primeiro, que no total dos recursos a ser captado proveniente de contrapartida a ser destinada pelo governo do Estado em relação à operação de crédito em andamento, seja destinado parte para a aquisição de uma van com 18 até 21 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde, utilizar no transporte intermunicipal de pacientes e outra parte na reforma do ginásio municipal de esporte, revertendo anteriormente indicado pelo ofício Câmara 76/2025, de 9 de abril de 2025. Uma nova van para a Secretaria Municipal de Saúde destina ao transporte intermunicipal de pacientes que realizam consultas, exames e tratamento em outras cidades é uma das prioridades do setor. A atual frota encontra-se sobrecarregada e, em alguns casos, os veículos apresentam sinais de desgaste, o que pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários. A aquisição de um novo veículo garantirá maior eficiência no atendimento, reduzirá o tempo de espera dos pacientes e oferecerá melhor condição de deslocamento para aqueles que já enfrentam situações delicadas de saúde. A reforma da estrutura do ginásio de esportes, com atenção especial à cobertura que apresenta infiltrações e possíveis danos estruturais, e a quadra cuja superfície está desgastada, prejudicando a prática esportiva com segurança, também é uma prioridade que devemos considerar. O Ginásio Municipal de Esporte é um espaço fundamental para o desenvolvimento das atividades esportivas, educacionais e sociais, especialmente entre crianças, jovens e grupos comunitários. Investir na sua revitalização é investir em saúde, lazer e cidadania. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, César Martins dos Santos, vereador, Silvio Paulo Girardi, vereador, Paulo César Popoves, vereador, Renato PK, vereador e Edson Paulo Klemba, vereador. Pedido de providência. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Na comunidade de Cortiça, a pedido de Maria Carmélia dos Santos, patrulhar e cascalhar a estrada de acesso à sua propriedade, pois quando chove não tem como sair da casa. Na comunidade, cascalhar as estradas que são linha de ônibus, pois estão abandonadas e em péssimas condições de passagem.
Em Areia Branca, a pedido de Irene, fazer um bueiro que está caindo, já de conhecimento da administração, o qual foi pedido há mais de 2 anos, como também patrulhar e cascalhar a estrada principal, pois o mesmo com o tempo bom não tem passagem por conta das valetas formadas. Em Faxinal dos Paulo, a pedido de Ismael Coloda, abaixar o nível da estrada do lado de sua propriedade. Em Faxinal de São Pedro, a pedido de Franciele Quinault, com a reta escavadeira, realizar a limpeza de uma fossa em sua propriedade. Em Cerro Azul, pedido de Sérgio Rubleski, mais em frente da igreja, colocar banilha e alargar a estrada onde o ponto de parada de ônibus escolar. O ônibus tem que parar na BR para 2 crianças embarcarem, gerando transtorno no tráfego da rodovia, podendo ser causa de acidente. Em Vila Feliz, a pedido de Maria, fazer um redutor de velocidade tipo lombada em frente ao seu comércio, já encaminhado a pedido e não foi atendido. Na Vila Jimbarovski, na saída a pedido de moradores locais, providenciar um redutor de velocidade tipo travessia elevada para as crianças precisarem atravessar a rua para embarcar no ônibus escolar. O mesmo com a faixa de pedestre, os carros não respeitam o limite de velocidade. Na rua José Pissai, em frente do mercado Percival, a pedido de moradores locais, providenciaram um redutor de velocidade, tipo travessia elevada, pois bastantes pedestres têm dificuldade para passar a rua com o aumento da velocidade dos carros. Na rua Dr. Campos Melo, em frente ao mercado Martins, a pedido dos moradores locais, providenciaram um redutor de velocidade tipo travessia elevada, pois bastante pedestres têm dificuldade de passar a rua com o aumento da velocidade dos carros. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, Jussara Martins, vereadora. Moção de aplauso a todos os organizadores, realizadores e atores que participaram da encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa do dia 18 de abril passado no Estádio Municipal Orestes Palu. A mesa executiva, Câmara Municipal de Rio Azul. O vereador que subscreve requer que seja concedida moção de aplauso a todos os organizadores, realizadores e atores que participaram da encenação da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa do dia 18 de abril passado no Estádio Municipal Orestes Palu, em reconhecimento ao brilhante trabalho, desenvolvimento e a contribuição significativa para a cultura, a fé e a comunidade local. A encenação da Paixão de Cristo é um evento tradicional e de grande importância simbólica, que relembra os últimos momentos de vida de Jesus Cristo, promovendo reflexão espiritual e a união entre os presentes. Nesse ato, mais uma vez, a apresentação foi marcada pela dedicação, talento e emoção transmitida em cada cena, encantando e tocando profundamente o grandioso público presente. Destacamos com a especial admiração o caráter voluntário de todos os envolvidos. Cada organizador, realizador e ator dedicou seu tempo, esforço e talento de forma generosa, movidos unicamente pela fé, pelo amor à arte e pelo desejo de oferecer à comunidade uma experiência marcante e transformadora. Esse espírito de doação é digno do mais alto reconhecimento, pois representa o valor de solidariedade, empatia e compromisso com o bem comum. E graças a esse esforço conjunto e à entrega pessoal de cada voluntário, que a encenação da Paixão de Cristo tem se consolidando como um patrimônio cultural e espiritual de nossa cidade. Vocês são exemplos de cidadania, fé e dedicação. Que esse reconhecimento público sirva como estímulo para essa tradição continue viva, inspiradora por muitos anos. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, Edson Paulo Klemba, vereador. Ofício Câmara. A Sua Excelência, o senhor Leandro Jazinski, prefeito municipal. Assunto: relação institucional. Senhor prefeito, no legítimo exercício de nossos mandatos, manifestamos a Vossa Excelência, com devido respeito, a necessidade de se preservar e valorizar o princípio constitucional da harmonia e independência entre os poderes, conforme dispõe o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como reafirmar o respeito mútuo que deve reger a relação institucional entre os poderes executivo e legislativo. É fundamental reconhecer que ambos os poderes são igualmente legítimos, uma vez que seus representantes são eleitos democraticamente pelo povo e, portanto, exercem autoridades públicas com base no mesmo princípio da soberania popular. Nesse sentido, entendemos que o respeito recíproco entre os chefes dos poderes não é apenas desejável, mas essencial para a manutenção do equilíbrio institucional e para o bom funcionamento da administração pública. Tendo em vista
registramos nossa preocupação com determinadas situações ocorridas em eventos públicos realizados recentemente no município, em representações do Poder Legislativo, em especial quando se trata de sua presidente ou tidos como da oposição ao Executivo, não terem recebido tratamento condizente com a dignidade e a relevância de seus cargos, sendo, por sua vez, ignorados e desprestigiados de maneira que poderiam ser interpretadas como tentativa de rebaixar sua autoridade diante da população. Importante destacar que tal atitudes, ainda que pontuais, são de encontro aos valores democráticos que devem nortear a convivência entre os poderes, podendo comprometer o espírito de cooperação institucional necessário para a construção de políticas públicas eficazes para o fortalecimento da democracia local. Reiteramos, assim, a importância dos eventos públicos que contêm com a presença de autoridades municipais, observem o devido protocolo e assegurem o reconhecimento equitativo dos representantes dos dois poderes, em respeito à função institucional de cada um exerce o povo que representamos. Atenciosamente, vereadores Jussara Martins, Paulo César Popoves, Aleixo Principal, Edson Paulo Klemba e Vanderlei Lopes. Ofício número 22/2025, a excelentíssima senhora Jussara Martins, presidente da Câmara Municipal e vereadores. É com grande satisfação que convidamos vossas excelências, bem como todos os demais vereadores, para prestigiar a Festa do Trabalhador, que será realizada no dia 1º de maio. A programação do evento terá início às 7 horas da manhã, com corrida e passeio ciclístico, saindo da rotatória do Jimbaroski em direção do Parque da Pedreira. Às 8 horas da manhã ocorrerá a saída dos Cavaleiros, também na rotatória de Jimbaroski, até o Parque da Pedreira. Nesse mesmo horário, começam as provas de gincana das associações, que acontecerão no parque. Às 10 horas, se realizará as bênçãos dos Cavaleiros em frente à gruta. Ao meio-dia, será servido almoço com costela, fogo de chão e carneiro. Às 13h30, terá o início do baile da terceira idade no pavilhão, com a animação de Gabriel Passa. Durante o evento, haverá também voos panorâmicos de helicóptero e brinquedos infláveis para as crianças, garantindo diversão para toda a família. Às 17h30, acontecerá o encerramento da gincana e a entrega da premiação. E, ao fechar do dia, com chave de ouro, às 18 horas, teremos um grande show com o grupo Corpo e Alma. Segue em anexo a arte do evento. Desejar contamos com a valiosa presença de todos. Atenciosamente, Adriana Petreschi Plodowski Rincha, secretária municipal de Educação e Cultura. O expediente está em discussão. Presidente, eu quero aqui, até vou pegar aqui o ofício do nobre secretário, que eu achei assim meio complicado as palavras dele aqui, que ele colocou sobre o negócio do lixo reciclado. Então ele... Oi? Esse aqui, ó. Então, responsável pela área do secretário, né? Os resíduos sólidos, aqui, ó, são realizadas orientação e treinamentos periódicos aos trabalhadores, embora não haja até o momento curso específico que é certificado voltado exclusivamente para a capacitação nessa área. A triagem e separação dos resíduos recicláveis são realizados pela associação em estrutura apropriada. E aqui atrás ele diz que não é aqui uma estrutura dentro do quadro urbano, aqui, se não me engano. Eu já fui visitar, acho que o vereador Sérgio foi comigo, não sei mais quem que foi, aonde que ele disse que não há acúmulo. Quando nós fomos lá, tinha um grande acúmulo de lixo. E aqui nos prometeram aqui que seria um negócio provisório, mas um provisório para sempre. O nobre vereador Aleixo, o principal é pedreiro, e sabe que quando o provisório às vezes é para sempre, né, Aleixo? Então, não dá para entender. Ele quer explicar de uma forma e quer tirar o dele da reta, mas ele que promoveu essa associação. Dêem mais estrutura, mais adequação para o pessoal trabalhar. O pessoal quer trabalhar, mas dessa forma, vão lá os vereadores visitar essa associação para vocês verem o jeito que está e a forma que acumula mosquito, acumula bichos
nas casas dos vizinhos. Eles não têm outro lugar para trabalhar, eles precisam ganhar o dinheiro deles. Mas a prefeitura sempre fecha os olhos para este povo. A resposta é meio que um desastre, né, vereador? Eu ia falar na palavra livre, mas vou aproveitar que o expediente está em discussão e citar realmente isso aí. É só observar aqui vários pontos aqui dessa resposta. Eu reclamei, né, que a prefeitura não respondia a gente, mas se for para responder essas coisas aqui, eu nem respondo. Eu estive visitando a associação, o trabalho deles é maravilhoso. Não vi nenhum bicho andando ali pelo redor. Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo é perfeito. Não dentro. Nas localidades eu tenho até foto que os vizinhos me mandaram, presidente, aonde que o acúmulo de, principalmente mosquitos, tá? O acúmulo que traz dentro do quadro urbano. Isso é inadmissível, ter um barracão de coleta de lixo dentro do quadro urbano, que não é permitido. Eu nunca fiz uma denúncia para o IAT, e nem quero fazer. Tá? Mas se o IAT vir fazer, ir perto de um rio ainda. Mais isso. Então, eu estive lá, fizemos uma visita, eles fazem um trabalho maravilhoso, fazem tudo que está dentro da possibilidade, mas, realmente, a prefeitura deixa muito a desejar, e nós temos um terreno aí da prefeitura, na saída da Palmeirinha, que pode ser, sim, construído um novo barracão para eles. Inclusive, eles estão atrás de equipamentos, eles precisam de mais estrutura, sim, fazem o que podem, mas, com certeza, a prefeitura precisa dar um apoio maior, porque eles estão fazendo o que podem para manter a nossa cidade em ordem. A culpa não é deles, né, presidente? A culpa é da administração, que prometeu uma coisa para eles em época de campanha ainda, porque foi uma promessa de campanha para eles, e o que aconteceu? Passou a campanha e esqueceram deles. O expediente continua em discussão. Declaro encerrado o período para a palavra livre. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo que autoriza abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 11.907,14 na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação para aquisição de imóveis, com orientação jurídica pela admissibilidade e tramitação, com parecer favorável das comissões, sem emenda, em primeira discussão e votação nominal nos termos do artigo 204 do Regimento Interno. Esta matéria requer maioria simples de votos para ser aprovada. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação nominal. Vereador Aleixo Principal. Favorável. Vereador César Geleia, ausente. Vereador Edson Paulo Klemba. Favorável. Vereador Paulo César Popovics. Favorável. Vereador Renato Pecá. Favorável. Vereador Sérgio Mazur. Favorável. Vereador Silvio Paulo Girardi. Favorável. E vereador Vanderlei Lopes. Favorável. O projeto foi aprovado por 7-1. Unanimidade. Unanimidade dos presentes. Projeto de lei do Executivo que altera a redação do artigo 4º da Lei número 1071, de 3 de dezembro de 2021, que institui o programa Habitação e Cidadania, incluindo a possibilidade de o município construir unidades habitacionais completas para famílias em situação de vulnerabilidade social, com orientação jurídica pela admissibilidade e tramitação com parecer favorável das comissões, sem emendas, em primeira discussão e votação nominal, nos termos do artigo 204 do Regimento Interno. Esta matéria requer maioria simples de voto para ser aprovada. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação nominal. Vereador Aleixo Principal. Favorável. Vereador César Geleia, ausente. Vereador Edson Paulo Klemba. Favorável. Vereador
Paulo César Popovics. Favorável. Vereador Renato Pecá. Favorável. Vereador Sérgio Mazur. Favorável. Vereador Silvio Paulo Girardi. Favorável. Vereador Vanderlei Lopes. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei da vereadora Jussara Martins, que dá a nominação de rua Oscar Antônio Mangoni, a via pública situada na rua Vila Cristo Rei, com orientação jurídica pela admissibilidade e tramitação, com parecer favorável das comissões sem emenda, em primeira discussão e votação secreta, nos termos do artigo 203, inciso 10 do Regimento Interno, esta matéria requer maioria de 2/3, ou seja, de 6 votos para ser aprovada. O projeto está em discussão. Então, eu peço aos nobres vereadores que votem favorável, pois o senhor Oscar foi uma pessoa que constituiu família aqui na nossa cidade e sempre fez o bem. Então, é por isso que eu fui solicitada pela família para que essa rua fosse dada com o nome dele e peço a todos que votem favorável. Submeto o projeto à votação secreta. Vereador Aleixo Principal, por gentileza. Vereador César Geleia, ausente. Vereador Edson Paulo Klemba. Vereador Paulo César Popovics. Vereador Renato Pecá. Vereador Sérgio Mazur. Vereador Silvio Paulo Girardi. Vereador Vanderlei Lopes. Eu, presidente. Peço, por gentileza, que os vereadores Vanderlei e Sérgio Mazur façam a contagem dos votos para nós. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução
da mesa executiva que autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 25.000 no orçamento da Câmara Municipal, com orientação jurídica pela admissibilidade e tramitação, com parecer favorável das comissões sem emendas, em única discussão e votação nominal nos termos do artigo 204 do Regimento Interno. Esta matéria requer maioria simples de voto para ser aprovada. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação nominal. Vereador Aleixo Principal. Favorável. Vereador César Geleia, ausente. Vereador Edson Paulo Klemba. Vereador Paulo César Popovics. Favorável. Vereador Renato PK. Favorável. Vereador Sérgio Mazur. Favorável. Vereador Silvio Paulo Girardi. Favorável. E vereador Vanderlei Lopes. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra livre. Senhora presidente, peço para uma retirada do plenário e peço desculpa aos colegas que se inscreveram para a palavra para não poder ficar aguardando. Pode ficar à vontade. Concedo a palavra por ordem de sorteio ao vereador Silvio Paulo Girardi. Senhora presidente, demais vereadores da mesa, colegas vereadores, a todos os presentes no plenário e a todas as pessoas que nos prestigiam e nos acompanham pelas redes sociais. Justificar a minha falta na última sessão, eu não pude comparecer, eu estive em Curitiba, numa audiência pública, a vereadora Jussara também estava lá, onde foi tratado sobre a compra, a comercialização do tabaco na casa, na residência ou no paiol dos produtores. É um trabalho de uma evolução na cultura do tabaco e na comercialização do tabaco na região sul, não só em Rio Azul, na região sul do Paraná. Esse sistema já foi iniciado no Rio Grande do Sul, e eu, particularmente, tive algumas audiências com alguns deputados, conversei com alguns deputados que estão à frente desse projeto, né? E a minha sugestão particular foi de que tivesse um pouco de cuidado com isso e esperasse um pouco. Porque há no Rio Grande do Sul o processo, o senhor que é produtor de tabaco, o processo começou lá no Rio Grande do Sul agora, da comercialização. Então, se nós temos lá no Rio Grande do Sul um laboratório onde está sendo trabalhado, e vamos esperar para que eles exerçam este ano, nessa safra mesmo já não vai ser possível mais a comercialização no paiol, e para ver como que vai funcionar no Rio Grande do Sul, para que daí a gente possa adequar essa lei e colocar ela, se ela beneficiar o produtor, e colocar ela a funcionar no estado do Paraná. Eu acredito que será de grande valia ao produtor, porém eu também sugeri de que cada produtor pudesse, na hora de fazer o seu registro, o seu pedido na companhia, dele poder optar se ele deseja vender no paiol ou deseja vender na empresa. Mas isso é uma coisa que vai caminhar com a evolução. Eu pretendo, na próxima sessão, falar um pouco sobre a execução, a evolução do tabaco no município de Rio Azul. Eu aproveitei para visitar alguns deputados e junto com o Valdir Siqueira, que é secretário de Planejamento, e o prefeito Leandro. O Valdir Siqueira é presidente do MDB. E nós visitamos o deputado Anibele, né, dentro de algumas necessidades e pedidos meus,
houve, de 2013 a 2016, uma ampla distribuição de calcário no município do Rio Azul. E depois isso parou. Então, eu pedi para reiniciar esse programa, um recurso para o deputado Anibele, e ele destinou R$500 mil, que serão destinados para a aquisição de calcário para as associações. Como que vai ser feito e como que vai ser gerido isso, com certeza vai ficar a cargo da Secretaria da Agricultura, né? E discutido no CMDR também, com certeza, com as associações. Esse é um programa que inicia com R$500 mil, acredito que não vai dar para atender todas as associações, porém, já há um compromisso do deputado para o outro ano ele destinar mais um pouco de recurso. De repente, algum dos outros vereadores, conversando com os seus deputados, né, é uma coisa muito boa o calcário, porque se você não corrige a terra, o senhor conhece, né? Se você não corrige a terra, não adianta nada colocar adubo, porque a acidez ela retrai a absorção de nutrientes do solo pela planta. Então, há necessidade da correção. Também, né, temos uma agenda agora na Sanepar, né, a ser marcada com o deputado, para resolvermos algumas questões de águas nas comunidades rurais. Também veremos algum recurso para asfalto. E eu quero agradecer ao prefeito para ele ter atendido alguns pedidos meus, né, que é a licitação da distribuição da água do Pozinho. A água do Pozinho de 2013 a 2016 ficou um poço perfurado e R$250 mil a ser liberado, e aquele recurso não foi executado, a obra não foi executada, ficou só o poço, e fiquei muito contente que ele fará agora a licitação para a instalação da rede de água naquela comunidade. Também um pedido meu sobre a quadra do Porto Soares, a quadra do Taquari, que também seguirá em licitação para readequação e reforma. Hoje, né, com muita alegria, vimos o convite da grande festa que vai ter homenageando ao trabalhador. E eu gostaria, né, que toda a Câmara, né, todos nós pudéssemos fazer presença, né, para que possamos, presidente, né, marcar a presença da Câmara de Vereadores, para que também a população saiba, né, que nós estamos também contribuindo com as festividades e com o progresso desse município. Era o que eu tinha para hoje. Desejo a todos que Deus os abençoe. Por ordem de sorteio, concedo a palavra ao vereador Renato Pecá. Vou ver se eu me acerto com isso aqui hoje. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à população presente e a todos aí que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, eu vivo numa onda entre alegria, né, na política, alegria e tristeza. A tristeza por ver, né, certas ações que às vezes não tem solução, né, não tem o que a gente fazer. É a estrutura da política que funciona assim, né? A política que veio, acho que os prefeitos, não só daqui, muitos prefeitos, têm essa ânsia de ter a Câmara nas mãos, de formar a sua mesa, de ter aliados, porque precisam, muitas vezes, que vereadores façam vistas grossas para muita coisa. E nós, colegas vereadores, somos os responsáveis por fiscalizar. Nós somos a polícia. Nós temos esse papel de investigação, de cobrança, de cobrar pelo correto. O policial não pode se vender. O policial tem que fiscalizar, sim. Ele não pode, porque é de um grupo político, passar pano para algumas coisas, fazer vistas grossas para algumas coisas.
e deixar passar outras. Por que eu vivo também, eu oscilo na alegria? Porque eu não faço parte disso. E me alegro muito de ver que hoje nós, colegas vereadores aqui, somos um grupo sério e unido nessa questão. Vejo com muita alegria esse mandato de todos esses vereadores que têm esse compromisso. Basta a gente ver o que está se formando aqui. Uma comissão parlamentar de inquérito séria que irá investigar ilícitos, não sei. É isso que a gente vai ver. Aí o Ministério Público vai tomar as decisões dele. Agora, por isso a ânsia dos prefeitos de ter as câmaras municipais nas mãos. Por isso que esse jogo roda desse jeito. Porque se você tem todo mundo na mão, nada disso aqui acontece. Você precisa de 3, 4, 5 vereadores para você formar isso aí. Se você não deve, por que você teme? Se você é um prefeito, seja de que município for, por que essa ânsia de ter a Câmara sob seu controle? Vejo com muita alegria esta Câmara independente. Me dá alegria, me dá uma esperança ver que a política local está mudando sim. Nós vemos vários vereadores sérios aqui, comprometidos com isso aí. Parabéns pela postura de todos vocês, vereadores. Me orgulho muito. Essa é só a primeira, né? O que faria uma Câmara que estivesse na mão de uma prefeitura frente a um contrato, né, de quase 3 milhões de reais de pedra brita, onde é obrigado, uma cláusula que diz que tem que ser entregue no pátio. E ao mesmo tempo você vê um contrato de quase 1 milhão de reais de aluguel de caminhões pré-campanha, que desesperadamente buscaram, de repente, essas pedras lá, arremessaram pedras por todas as estradas, numa manobra desesperada, de repente, né, para que se ganhe visibilidade, se ganhe... O que seria uma Câmara de Vereadores séria se não olhasse para essas questões e não botasse na mesa? Olha, muita coisa vai surgir. Me alegro muito de poder fazer parte disso, nem que seja, né, provisória. Porque como que você lida com um vereador que não tem nenhuma pretensão, as ações dele não são enraizadas ou estruturadas na continuidade dele na política? Ele não está preocupado se ele vai continuar aí ou não vai, para onde que ele vai, o que ele vai fazer. É os 4 anos, são os 4 anos. As pessoas que votam em vocês, elas votam para quê? Para que elas tenham voz frente às coisas erradas. Não vai dizer que é tudo errado. Mas para as coisas que são erradas, é isso que se espera dos representantes do povo. É por isso que há a separação dos poderes. É só o início. Eu ia falar do turismo, né? Nem vou falar mais, deixo para a próxima. E também do meu projeto de lei do toxicológico. Vamos ver até onde que vai isso aí, né? Ser obrigatório, que todas as pessoas que prestam serviços públicos de saúde, até para as crianças, que tudo bem, na sua intimidade cada um sabe o que faz, mas se você presta esse tipo de serviço, você que recebe esse tipo de serviço, você gostaria que o profissional que está prestando esse serviço fizesse uso de substâncias entorpecentes? Acredito que terei o apoio necessário para a gente aprovar esse projeto. Eu deixo as coisas que eu falar aqui que são muito importantes para a próxima. Por hoje era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Vanderlei Lopes. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos vocês que se fazem presente aqui na Casa de Leis, que também é a Casa do Povo. Que bom, né, ver vocês aqui. E boa noite a todos
que nos acompanham através das redes sociais, que vão nos acompanhar depois que o programa vai ficar gravado, né? Então a gente está muito feliz em estar aqui hoje. Primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Só Ele que pode dar essa oportunidade para nós. E falar, o Vanderlei Lopes, assim que assumiu, já está fazendo o seu trabalho, que é o trabalho de vereador. Como eu já tinha passado, eu já comecei a visitar a secretaria para a gente ter um pouquinho de conhecimento e também, claro, cobrar e ao mesmo tempo auxiliar naquilo que há possibilidade do vereador auxiliar. A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação e hoje a gente visitou a Secretaria da Agricultura. Estivemos lá na parte da manhã, né, o secretário, seu Ayrton Moreto, nos atendeu muito bem, passou várias informações que eu estava procurando, juntamente com a sua equipe, é claro, comentando sobre as águas, né, das comunidades, passou para nós umas informações muito importantes, algumas estão em andamento, outras ainda tem que buscar, que nem o senhor falou aqui, mas esse é o papel do vereador e é claro que eu vou continuar com essa missão. Vou visitar todas elas na medida do possível e claro que a gente como vereador é o nosso trabalho tanto de legislar, mas também de fiscalizar. Então, eu agradeço o acolhimento do secretário, prontamente nos atendeu, tivemos sim uma longa fala, vamos dizer assim, conversando, mas foi muito bem produtivo, tá? A gente falou para ele que vai voltar em outra ocasião. Em relação, eu cobrei a questão de a coleta no interior, e aí ele me passou que existe um cronograma da coleta naquele determinado dia, então muitas vezes a gente vai passar lá, talvez ainda não aconteceu a coleta, e vai acontecer de ter alguns lugares que já está transbordando, por isso que eu defendo, e já falei com ele, sobre a questão de colocar mais, né, coletores nesses lugares que a comunidade é maior. Também, não posso deixar de falar, já visitei algumas no interior, algumas estradas, pedido de amigos da gente, também pessoal que mora naquela comunidade, visitei Beiralinha, visitei ali o Butiazal e também já visitei aí a comunidade de Rosa de Cima. A gente sabe que nós temos que estar atento aos nossos queridos agricultores, né? E vamos trabalhar em conjunto para que isso possa resolver aquelas dificuldades. Por exemplo, em alguns lugares a gente percebe que a estrada, olhando assim, ela está boa, mas tem os lugares que é os atoleiros, que precisa ser melhorado, que é os atoleiros, porque muitas vezes você vai pegar os ônibus, vai pegar o pessoal que estuda, e justamente ali, no caso de uma chuvarada forte, que nem precisa chover muito, que daí desce a lama, então tem que ser limpado, aquelas valetas tem que ser limpadas, e daí também colocado cascalho, que eu acho que é bem produtivos, só que isso aqui nós temos que estar sempre pedindo ali ao chefe de pátio, porque eu defendo, sempre vou defender nessa questão que existe um deslocamento, por exemplo, a Secretaria Urbana da Secretaria de Pátio. Porque o que acontece? Muitas vezes o secretário não vai conseguir vencer tudo ao mesmo tempo. Então, se há uma abertura, isso em todas as cidades que foi feito, tem como você cobrar mais dos secretários, ambos, né? Por quê? O que fica na cidade vai focar na cidade, o que fica no interior vai focar no interior. Então, a gente defende isso aqui. Eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores que estão aqui presentes sabem dessa necessidade e vai apoiar esse trabalho também junto, para que haja essa separação e com certeza vai desenvolver mais o trabalho tanto lá na agricultura e tanto aqui na cidade. A gente vê que realmente precisa e a gente está acompanhando também a cidade, faz vistoria em algumas ruas, então, só que assim, a gente começou agora, então tem que ir devagar também, senão não consegue atender todos, mas é com calma. Mas eu tenho certeza que todos aqui estão fazendo o seu trabalho voltado para isso. E essa semana eu tive assim um pouco mais, vamos dizer assim, de conhecimento, algumas coisas, e me deixou muito assim feliz.
Estou muito contente em estar aqui, juntamente com vocês, de vereador. Eu tinha um sonho em realizar, que era fazer, por exemplo, muita coisa para o nosso querido município. Você sabe, não que eu não fiz. Tenho projetos sociais que eu vinha fazendo há anos. Só que, como vereador, a gente sabe que tem condições de ampliar mais isso. Então, por isso que eu estou muito feliz em estar aqui nessa Casa de Leis, que é a Casa do Povo, e fazer um trabalho junto com vocês. Só me dê tempo, né, que a gente tem que adaptar, mas eu tenho a proteção divina, tenho a minha fé que eu tenho em Deus, assim como vocês têm, e sempre eu vou procurar pedir a Deus que me ilumine, porque se Ele me iluminar, eu tenho certeza que eu consigo fazer aquilo que deve ser feito e aceitar aquilo que não deve ser mudado. E com certeza eu peço também que ilumine essa Câmara, para que consiga fazer os seus trabalhos, né? Todos nós juntos. Peço a Deus que ilumine também o Executivo, para que ele faça o trabalho que deve ser feito e que haja, com certeza, essa harmonia que a gente deseja de coração. Eu não quero me estender muito, desejo a todos uma noite abençoada, né? A todos vocês, aos presentes, aos vereadores, e de coração, gente, vamos trabalhar junto para que o nosso querido município de Rio Azul cresça cada vez mais com justiça e paz. E que Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite a todos. Por ordem do sorteio, concedo a palavra ao vereador Edson Paulo Klemba. Boa noite, presidente, aos vereadores aí presentes, ao povo aí que nos prestigia e ao pessoal também que nos escuta pelas redes sociais. Trabalhar junto, Vanderlei, isso é uma coisa muito boa, quando tem harmonia entre os poderes, como eu vi até um ofício hoje aqui, que de vez de estar dessa forma, batendo de bico lá. Espero, não estou retrucando as suas palavras, mas sim, eu aproveito o momento no seguinte: foi conseguido uma verba com o deputado Toninho há 2 anos atrás, 250 mil para construir um campo ali na localidade de Marumbi dos Elias. O cara estava doando o terreno, ficou 2 anos parado essa verba e agora estão comprando um terreno no Faxinal dos Elias para usar essa verba e não fazer no Marumbi dos Elias. A comunidade vai aproveitar, já devia ter feito aquilo lá atrás, se não queriam fazer para a comunidade do Marumbi dos Elias. Isso não é trabalhar junto. Isso é fazer o que ele quer, da forma que ele acha que dá. Então, não estou retrucando suas palavras, mas sim, aproveitando o ensejo que você falou, da minha parte, você vai sempre ter meu apoio aqui, sempre que você precisar, que se eu possa lhe ajudar, com certeza farei de bom gosto isso. Só que eu não concordo com essas ações. Para que gastar dinheiro se tinha um terreno doado? Se não fosse o ranço, a intriga, a falta de cooperação com o povo, e também que aqui é o seguinte: aquele que veste a camisinha de prefeito, que às vezes até a Jussara fala aqui, teu mandato não vai durar para sempre. E é verdade. Daqui 3 anos e pouco vai-se embora e entra outro. Então, aquela pessoa que entra lá dentro tinha de ter um olhar totalmente diferente para os políticos aqui, que são 9, que precisa dessa casa, sem dúvida alguma, e também para o povo lá fora. Então, se tivesse um pouquinho de vergonha na cara, faria muito diferente, muito diferente. Final de semana, presenciei um teatro maravilhoso lá no Estádio Municipal, inclusive eu coloquei uma moção de aplausos ao pessoal do teatro lá da Paixão de Cristo, que foi um negócio espetacular, espetacular. Hoje deparei com um ofício ali do lixo reciclável, Renato. O nosso secretário da Agricultura, o que ele gosta é fazer politicagem, isso eu sei que ele gosta, sem dúvida alguma.
Inclusive, ele sobe em palanque, quando está se falando de uma situação, ele inverte para outra. Que nós estávamos lá na Ancespar falando de tabaco, e ele começou a falar de milho, feijão e soja. Então, uma coisa que não tem nada a ver. Como a resposta que ele me deu hoje também do lixo reciclável, também bem distorcida. E daí eu pergunto aos senhores, vi uma licitação que me adquiriram 20 aparelhos Motorola e um iPhone, da última geração, 14 Pro Max. Pagaram nesse iPhone quase R$7.000 e R$23.000 em 20 celulares. Trabalhei 17 anos no setor de licitação, sempre que fizemos os contratos com as operadoras, nunca a prefeitura gastou um centavo em compra de aparelho de telefone. Sempre as operadoras cedendo. E daí eu digo, esses R$30.000 não dava para comprar quase um barracão para construir para esse povo e tirar daqui do centro do quadro urbano, onde que não é permitido. 11.907 estão gastando com terreno lá no Faxinal dos Elias. Já são R$40.000 aqui, não dava para construir um barracão e uma prensa que eles estão precisando, uma empilhadeira que eles estão precisando. Não sei quanto custa uma empilhadeira hoje, mas acho que não é o bicho de 7 cabeças para comprar. Não poderiam estar apoiando essa associação? E daí, minha gente? Daí é o Edson que é errado, né? O Edson que vem aqui e fala, só sabe falar mal da administração. Mas não é questão de falar mal da administração, é questão de ver o que ocorre e o que deixam de fazer para a população. Gastando dinheiro com coisas supérfluas que não tem nada a ver. Uma caminhonete para o secretário da Agricultura, quase 300 conto. Para ficar em casa ainda? Tem necessidade do secretário da Agricultura estar com ela em casa? Não só ele, como outros secretários também estão usando o carro da prefeitura para estar em casa. Eu acho que o secretário não faz 24 horas trabalhando no município. Não faz isso. Então é uma coisa bem difícil de se entender. É uma parceria que não tem com o povo. Eu não quero parceria com o administrador atual, porque ele nunca valorizou essa casa. Nunca valorizou. É o segundo mandato dele, e eu já participei estou participando dos dois, e participei 2 aqui com ele, aqui como vereador, que ele só via a situação que merecia a boa vontade dele. Então, eu não vejo muita... não tenho por que ficar puxando o saco, não me interessa. Vi que encaminharam o ofício hoje para ele valorizar, eu duvido que valorize e não preciso que ele fale de mim. Não preciso, que eu sei me conduzir eu próprio. Não preciso que ele fale de mim. Inclusive, também hoje vi a entrada de um requerimento de uma CPI de supostas irregularidades de compra de lubrificante e filtros e insumos automotivos. Só para o povo de Rio Azul estar consciente, a empresa da minha família tem um posto de combustível que vende esses produtos. Faz desde 2024 que a prefeitura não compra. Então, já para saber, não, a irregularidade não é lá no posto Padroeira, como sempre apontaram aqui nessa tribuna. Na legislatura passada, era uma babação de ovo aqui que eu ficava impressionado de ver. Aonde que o Autoposto Padroeira era a pior empresa que tinha dentro do município de Rio Azul, pelo jeito, que era uma falcatruagem lá dentro daquela empresa que não tinha jeito. Só que até hoje, muitos tentaram, muitos. E vão tentar para frente também, sem dúvida alguma. O ciúme, às vezes, é muito mais alto do que você pode proporcionar para os outros. Esse que eu fico abismado de ver, que às vezes as pessoas assim não podem ver a outra pessoa crescer um pouquinho porque ele está roubando. Isso é o normal da cidade.
Isso é normal. Quando você vê uma pessoa ali apareceu com um carro diferente, não, está roubando. Da onde que conseguiu? Agora, está tendo Rio Azul impressionante. Está tendo uma safra de laranja por aí, cara, que eu estou sabendo fora de época. É, impressionante. Estou sabendo uma safra de laranja que está saindo por aí, que olha, impressionante de ver. Como é bom falar da vida dos outros, né? Nossa Senhora, né? Interessantíssimo isso. Mas é muito legal, né? Tem aquele velho ditado: aquele que tem rabo de paia não passa perto do fogo. Não passa perto do fogo. Então é interessantíssimo falar dos outros, né? Mas quando a gente começa a saber certas histórias aqui, o Azul produz até safra de laranja fora da época. Muito bom isso. Até uma próxima oportunidade, gente. E sobre a comissão a CPI. Quero colocar os que vai ser formado agora a Comissão Parlamentar de Inquérito, os integrantes que têm um excelente de um trabalho. Vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa que vocês vão aprender. Alguns acho que já devem saber, mas aqueles que não souberam, vai ser uma coisa maravilhosa de aprender e ter o conhecimento de como funciona a compra dentro de uma prefeitura. Alguns não sabem, alguns já sabem. O Silvio Paulo já foi prefeito, ele sabe como é que funciona. Então, alguns dos vereadores não sabem e vai ver uma coisa que é muito interessante de como é o procedimento dentro de uma prefeitura. Da documentação que tem que ter, tem que ser exigida, e desejo um excelente de um trabalho aos senhores que serão nomeados, aí, que não sei quem que é, mas os que forem nomeados, eu desejo um excelente de um trabalho, tá? E vocês vão ver que vocês vão agregar no conhecimento de vocês muita coisa. Por ordem de sorteio, concedo a palavra ao vereador Aleixo Principal. Boa noite, presidente, aos nossos companheiros vereadores, ao público aqui presente e todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite aí. Quero aqui, pela primeira vez, agradecer aí o Jair Boni, que ficou 15 dias no pátio, pedi uns vários serviços, mas levou umas viagens de Cascaio para o meu amigo Celso Mazo. Muito obrigado. Precisamos olhar mais pelas nossas empresas, né? A Madeireira Mazur, a Palita ali do lado, mais um barro, gente, quando chove, é triste de ver a situação. A empresa Jimbaroski, nós precisamos olhar para essas empresas, são pessoas que estão dando sustento para várias pessoas, muitas pessoas empregadas, tirando o seu sustento dali. Então precisamos olhar mais, pedir ao prefeito aí, né, o novo secretário do pátio que venha e veja com atenção, porque quando os caminhões estão voltando do interior, carregado de cascalho, fica fácil o caminhão já vir e já passar nessas empresas e deixar o cascalho, né? Empresas maiores, que nem nosso amigo Roberto Vronsky, que faz tudo sozinho, né? Deveria também nós olhar para ele, mas ele faz todo o trabalho dele sozinho. Mas as mais pequenas precisam de apoio, né? Precisam do apoio dos vereadores, do prefeito, para que eles venham gerar mais emprego no nosso município. Porque sem as empresas, o nosso município não cresce, né? Não cresce. Também estive visitando essa semana que passou aí vários companheiros, estive na Vila Diva vendo uns trabalhos que nós precisamos fazer, estive na Invernada olhando também, mas nós olhar só, gente, acho que não vai adiantar, né? Estive em vários lugares aí, vendo que a situação cada dia se agrava, mas estamos aí para trabalhar, para unir nossas forças, para ajudar a administração a atender este povo. Aquela audiência da Ancespar eu não fui, amigos fumicultores, Aleixo Principal não foi, e nem compareci, nem ia comparecer, sabe por quê? Porque 99,9% política, né? Sabe o que eu quero para vocês, fumicultores, para aqueles que plantam soja, para aqueles que batalham para o nosso município, é que nós consigamos fazer, batalhar e deixar uma estrada 100% para vocês trabalhar.
É isso que eu quero. Mas subir num palanque, fazer política, gente, para mim isso não funciona, né? O que eu quero é atender vocês, a hora que vocês vierem assim, Aleixo, eu preciso lá de um bueiro, nós temos condições de fazer. Ah, mas o vereador faz bueiro. Mas nós estamos aqui para pedir, as pessoas votam para nós com o maior prazer, para que nós possamos olhar por eles, porque muitas das vezes eles cansam, gente, de pedir, né? Mas estamos aqui, eu estou aqui, aberto ao diálogo, já falei quantas vezes aqui. Quando as pessoas precisarem, vão chegar na minha casa, me abordem na rua, eu sou o vereador que você votou para poder te ajudar, né? E quando eu preciso, eu também vou ir na sua casa. Então eu preciso que vocês venham, olha, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, mas eu não fui nas audiências e não vou, né? Porque isso aí, gente, a safra está acabando. Não tem mais safra esse ano, muito pouco. O que pode ser resolvido? Nada. Simplesmente rede social e as pessoas crescendo, né? Para crescer, gente, eu tenho assim, eu aprendi com meu pai e aprendi um pouco sozinho. Quer crescer? Trabalhe. Cresça trabalhando. As redes sociais, muitos ganham dinheiro com rede social, mas eu ganhei dinheiro na minha vida trabalhando com essas mãos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz assim, que Deus abre porta onde não tem porta. Basta o cidadão acreditar. Tem muitos que não acreditam na palavra do Senhor. Acham que nós nascemos, vivemos e morremos por conta própria. Mas por detrás de tudo isso aí, gente, existe um Criador. Quando nós pedimos, a Bíblia diz que quando nós precisamos de sabedoria, nós pedimos a quem? A Deus. Você já viu uma criança aprender tudo sozinho? Nada. Precisa o pai ensinar, a mãe ensinar, vai para a escola. É a escola da vida. Mas para nós ser pessoas melhores e poder conquistar nesta vida, em primeiro lugar, a Bíblia manda nós buscar o Senhor em primeiro lugar. E eu não estou vendo, gente. Realmente, de verdade, eu não estou vendo o povo buscar o Senhor. Eu vi aqui o nosso nobre vereador, Paulo, convidando para uma festa. Mas, gente do céu, vai encher. Vai ter 3, 4, 5 mil pessoas. Mas quando é para ler a palavra de Deus, quando é para meditar, quando é para as pessoas melhorar, pode convidar. Nós temos aí a congregação na Vila Paulo Burco, 258, foi vários trabalhos que fala da palavra de Deus, que ensina o drogado a sair da droga. Porque vocês não pensem que o internamento tira o cidadão e ele volta cada vez pior. Mas Deus é poderoso e tira o cidadão da droga se ele quiser. Nós temos o livre-arbítrio, todo ser humano tem o livre-arbítrio. Você faz coisa errada se você quiser. Se você quiser, você não faz. Você serve a Deus se você quiser. Se você quiser, não serve. Ah, mas eu creio em toda e qualquer coisa que você quiser. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que me tirou de um lamaçal de pecado, aonde eu estava no fundo do poço. Não tinha nada. Deus vai dar alguma coisa para a pessoa? Não. Quando você pede sabedoria, ele dá sabedoria. Salomão pediu um dia sabedoria. E chegou um caso perante Salomão que nenhum de nós poderia resolver, fosse nos dias atuais. E ele resolveu porque ele tinha a graça do Senhor. Então devemos pedir. Como podemos ser pessoas melhores? Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 24. Jesus o próprio dizendo assim, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque muitos vão até querer entrar, mas não vão poder. Por quê? Porque as leis, ninguém quer seguir lei, gente. Ninguém quer seguir lei, ainda muito menos a lei do Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz assim, não faça isso, fica doce para o ser humano fazer as coisas erradas. E quando faz coisa errada, uns vão pagar aqui mesmo vão pagar, e já estão pagando, mas outros vão pagar lá, quando chegar perante o Senhor. Por que vão pagar? Pela sua desobediência. Se a pessoa for desobediente, enrosca aqui mesmo, e quando chegar perante o Senhor, irmãos, são todos condenados. Esses dias questionaram eu na rua, Aleixo está chamando as pessoas de irmão. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, como que Deus se declarou para as pessoas ser? Somos hoje todos irmãos, mas com separação de bens. Por quê? Porque nem todos querem crer num Deus Todo-Poderoso. Por que não querem crer? Porque tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade que o cidadão tem de ir e vir, de fazer o que quiser. Mas aqui pode ter liberdade. Mas quando chegar perante o Senhor, as pessoas não vão ter a mesma liberdade. Por quê? Porque o único mandamento que o ser humano deveria acreditar e segui-lo
é aquele de buscar ao Senhor em primeiro lugar, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas eu não vejo as pessoas buscar. Muito pouco. Uma cidade de 15 mil habitantes, sabe quantos cristãos tem em Rio Azul? Dá para fazer a conta? Sabe qual é o cristão? Aquele que segue as verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo. Não peca? Peca. É falho? É falho. Mas aqui ele está insistindo e batalhando. Sabe por que as pessoas muitas das vezes sofrem? Por não se esforçar em chegar perto daquele que tudo pode. Quem é esse? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem muitas pessoas que gostam quando vem falar da palavra de Deus. Mas tem outros que criticam. Deus abençoe você que critica. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não vai ser o eixo principal que vai agradar. A minha obrigação é vir aqui falar do amor de Jesus, falar de lei, falar de projetos. Estamos se esforçando, né? Vamos batalhar, daqui uns dias temos novidades, se Deus quiser, para esse município, para este povo que merece. Mas quando vem falar da palavra de Deus é para que o povo melhore. Porque quem busca o Senhor, não tem barreira, gente. Não existe barreira se nós buscar o Senhor. Existe cada dia mais portas abertas. A Bíblia diz assim que o Senhor abre porta onde não tem porta. Você crê? Você acredita? Você que está me assistindo em casa, acredita nisso? Você acredita que tem um Deus que pode mudar a tua história se você quiser? As pessoas muito pouco acreditam. Mas eu acredito, o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida. E ainda quero que mude muito mais. Quero ser uma pessoa muito melhor nos dias que viver nesta terra, para fazer o melhor para as pessoas, para poder chegar um pouquinho naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nunca deixou uma pessoa para trás. E eu vejo aqui pessoas se esforçando para isso. Então todos nós vamos se esforçar, vamos batalhar, vamos ler a palavra, vamos se aperfeiçoar, vamos buscar recursos, vamos trabalhar para este povo que merece. Esse povo maravilhoso do Rio Azul, da cidade, do interior, que estão necessitando de 9 vereadores, um prefeito e um vice, para olhar por eles. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Boa noite aos colegas da mesa, aos presentes aqui, minhas amigas, meus amigos e a toda a população rioazulense que nos acompanha pela rede social. Eu também participei do teatro final de semana e foi tudo muito maravilhoso. Eu quero aqui deixar os meus parabéns. Edson, também quero assinar com você essa moção. Que coisa mais linda, eu fiquei emocionado. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar. Fui com a minha família, estava tudo muito lindo. O trabalho deles é maravilhoso, é emocionante. Então, eu quero deixar aqui os parabéns a vocês por esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem na nossa cidade. Também eu quero aqui deixar alguns pedidos, encaminhei alguns pedidos aqui para o nosso executivo. Quero pedir, não sei quem será o secretário de obras, hoje está difícil a gente se direcionar. O Jair está de férias, tem outro que está nomeado temporariamente, mas independente de quem vem ali continuar administrando o pátio da prefeitura, eu peço que vocês atendam a população. Não é justo, tem muita gente sendo deixada na mão, está assim terrível. E eu quero pedir para os senhores que vão lá, façam um trabalho na comunidade também da Cortiça, porque eu tive informações de que vieram até o pátio pedir ajuda para ser patrolada aquela estrada e receberam um não, que não iam fazer. Eu tenho certeza que vocês não deram essa resposta, eu não posso acreditar nisso, mas se vocês falaram, eu quero dizer ao senhor prefeito que aquela comunidade também paga o meu salário e o seu salário. De lá saem impostos. Eu não acho justo, porque é a comunidade de onde eu nasci que vai ser deixada na mão. Então, eu peço que vocês cumpram com o trabalho de vocês. Como nós fazemos o nosso, vocês também. Não sejam assim de ficar marcando e perseguindo. Realmente encaminhamos um ofício aqui, foi sugestão da casa, para que estamos em alguns eventos onde os vereadores estão. Sei que há problemas contra a minha pessoa, mas a Câmara ela não pode ser deixada de ser mencionada. Sempre que os colegas estão presentes, a gente pede que sejam lembrados, porque nós estamos aqui representando toda a população rioazulense.
Mas eu quero aqui fazer um convite, reforçar o convite a todos os funcionários públicos. Amanhã, às 18h30, nós vamos estar reunidos aqui na Casa de Leis para estarmos apoiando vocês e discutindo sobre aquela luta que vem há mais de 20 anos, que eu digo que vem prefeito e vai prefeito, e os nossos trabalhadores do sistema estatutário não são prestigiados. Então, amanhã eu quero convidar os vereadores que tenham interesse de apoiar os trabalhadores de Rio Azul, que os senhores venham até aqui para demonstrar apoio e força a esses trabalhadores. Eles têm esse direito, eles buscam há muitos anos. Eu recebi um grupo onde eles me falaram, vereadora, faz mais de 20 anos que nós lutamos, já teve pessoas que já se aposentaram e não conquistaram. Então, amanhã, a partir das 18h30, nós vamos estar aguardando a todos esses funcionários públicos. Vai estar aqui o presidente do sindicato que apoia os trabalhadores de Rio Azul, teremos advogados trabalhistas, e quero dizer a todos os trabalhadores que contem com o nosso apoio. Nós estamos abraçando essa causa, eu estou abraçando essa causa, e nós vamos aí tentar com o executivo para que ele venha prestigiar esses trabalhadores. Deixar mais essa marca aí para os trabalhadores de Rio Azul, onde se usa muito o município de Rio Azul como o melhor, mas o único da região, eu pesquisei, que não paga insalubridade para os trabalhadores. Então, não é justo. Né? Vamos abraçar a causa, vamos mudar a lei, se há necessidade disso, na lei orgânica do município, onde não está constando esse direito, e venham. Não tenham medo de perseguição, que nem eu falo, vocês são concursados, vocês não precisam se preocupar, venham reivindicar seus direitos, não há problema que sejam comandados, e sim com os seus direitos acobertados. Então, está aqui o convite, peço para os colegas vereadores que participem e que venham nos apoiar. Por hoje era isso, quero agradecer aqui a atenção de toda a população, dizer que eu estou sempre pronta para atender toda a população, o meu gabinete e a Câmara está aberta a quem de nós precisar. Semana que vem eu começo a trabalhar na limpeza da beira das estradas sentido Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, e assim continuaremos até a Cortiça, que é um trabalho que eu desenvolvo aqui com muita dedicação. Eu amo fazer esse trabalho. Ontem nós estivemos trabalhando com os meus colaboradores. Amanhã vamos concluir o trabalho lá no Marumbi. E quero dizer a toda a população que eu estou aí para fazer o melhor por todos. Contem sempre comigo. O meu celular está sempre ligado e a Câmara está sempre aberta para recebê-los. Muito obrigada pela atenção de todos e desejo uma ótima semana. E muito obrigada pela atenção. Convites da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para o Baile da Rainha do Agro, dia 26 de abril, sábado, no Centro de Eventos do Parque da Pedreira. Da Secretaria Municipal de Assistência Social para a 6ª Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, no dia 8 de maio, vindouro. Da Secretaria Municipal de Assistência Social para a 15ª Conferência Municipal da Assistência Social, no dia 15 de maio, vindouro. Homenagem póstuma. É com profunda tristeza e reverência que a Câmara Municipal de Rio Azul manifesta seu pesar pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, sumo pontífice da Igreja Católica e líder espiritual de milhões de fiéis em todo o mundo. Desde que assumiu a Igreja Católica em 13 de março de 2013, o Santo Padre consagrou seu pontificado aos valores da humildade, misericórdia e justiça social, tornando-se uma voz global em defesa dos pobres, dos marginalizados e do nosso mundo. Seu inequívoco compromisso com o diálogo interreligioso e a paz inspirou não apenas católicos, mas toda a humanidade.
Em sua última mensagem, o Papa Francisco nos convocou a renovar a esperança, a confiar no próximo, especialmente nos diferentes de nós, e a crer que a paz é possível, que seu legado de compaixão e união permaneça como farol para os presentes e futuras gerações. Sabemos que o Estado é laico, porém, neste momento de luto mundial, a Câmara Municipal solidariza-se com os fiéis de Rio Azul e presta homenagem póstuma a um dos maiores líderes religiosos do nosso tempo, humanitário, complacente e bondoso. Descanse em paz, Papa Francisco. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a todos que nos acompanharam e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada às 19 horas do dia 29 de abril vindouro. Com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.